o título do capítulo é A Solução numa casca de nós. Então, sua divina graça, Om Vishnu Patsa Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, esse livro é compilado de suas palestras. E aqui ele diz o seguinte: vocês se uniram ao movimento da consciência de Krishna. No último capítulo dos passatempos de Srila Guru Maharaj, portanto, vocês, na verdade, não ouviram 3/4, mas, de fato, o que ouviram foi o último capítulo, o capítulo final, a parte final da história de Srila Siddhar Maharaj. Antes de ler outras lições, se forem ler a lição final, às vezes isso poderá prejudicar muito a digestão. Depois de ler a primeira lição, a segunda lição e a terceira lição, Pode-se então ler a quarta lição, mas na época em que os devotos ocidentais vieram a Srila Guru Maharaj, ele não podia esperar e, portanto, expressou sua quarta lição. Por exemplo, aí tem um verso aqui que diz o seguinte: ele expressou a explicação do mantra Gayatri, o que antes ninguém fizera abertamente. Estive com Srila Guru Maharaj por muitos anos e conheço sua natureza. Foi para isso que indaguei humildemente. Porque o Senhor está expressando a interpretação do mantra Gayatri. Não temos visto isso ser distribuído em lugar algum. Os acharyas anteriores não o deram. Penso que não é necessário divulgar isso. Por que o Senhor está dando isso? Srila Guru Maharaj sorriu e disse: primeiro, isso surgiu em meu coração e não posso bloqueá-lo. Segundo, se eu não o der, estou considerando que ninguém será capaz de dá-lo no futuro. No passado, não foi dado e, se no futuro não for dado, então tenho que dar o que tenho agora. Você pode controlar a maneira como isso será publicado, mas eu preciso expressar meu coração. Dessa forma, Srila Guru Maharaj revelou ao mundo a explicação do mantra Gayatri. Porém, esse é o último capítulo dos 6 passatempos manifestos, e todos os devotos sabem disso. Também vocês não encontrarão essa explicação sendo dada em nenhum lugar antes dele, em qualquer capítulo de qualquer dos outros acharyas. Inclusive Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami. Escutei Srila Guru Maharaj dizer que talvez Srila Jiva Goswami tenha dado algo
da essência dessa explicação do Gayatri, mas Srila Guru Maharaj não a havia visto. Recentemente, eu de fato a encontrei nos escritos de Srila Jiva Goswami, em que ele só faz uma leve alusão ao significado. A concepção de Srila Guru Maharaj é muito elevada e ele deu essa explicação do Gayatri no último capítulo de sua vida. Então aqui Srila Govinda Maharaj está falando que nós temos que aprender primeiro a primeira lição, depois a segunda lição, depois a terceira lição, e somente depois vamos poder chegar na quarta lição. Não podemos querer pular as etapas. Quem está no primeiro estágio, na primeira lição, não pode querer ler a quarta ou ler a terceira. Temos que ir gradativamente, etapa por etapa. E quando os ocidentais chegaram, em 1981, em 1980, mais ou menos, para receber o abrigo de Srila Siddhar Maharaj, ele já estava no final da sua vida. Ele estava na sua última fase, como diz Srila Govinda Maharaj, no seu último capítulo. E ele não tinha mais tempo. Então ele deu o Gayatri Mantra, ele deu várias informações. Os ocidentais pegaram o final da vida de Srila Siddhar Maharaj. Mas Gurudeva falou, temos que ter o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, para chegar nos últimos. Isso é extremamente importante. Não podemos querer pular etapas. Continuando aqui, mas também é necessário conhecer sua exposição anterior. Podemos obter isso de seu livro, Sri Sri Prapana Jivanamrita. Então veja só, é necessário saber o que Guru Maharaj falou anteriormente. Não somente a última etapa da sua vida. E uma forma de saber isso é no seu livro Sri Sri Prapana Jivanamrita. É o único livro escrito por Srila Siddhar Maharaj. Ele escreveu esse livro há muito tempo atrás. Então precisamos ler esse livro, precisamos começar na lição desde o início. Precisamos tomar essa escritura em nosso coração e então seremos capazes de compreender as demais coisas. O nosso primeiro estágio foi dado ali por Srila Guru Maharaj. Tudo está ali, incluindo todos os assuntos mais elevados. Mas, em geral, existe um só tema: entrega, Sharanagati. A primeira coisa é Sharanagati. Então, o livro, basicamente, ele fala da entrega total, Sharanagati, do começo ao fim. Esse livro, Srila Siddhar Maharaj, ele pegou, como ele diz no próprio livro, ele descreve que ele pegou o néctar dos Goswamis de Vrindavana, o néctar de Srila Bhaktivinoda Thakura, o néctar de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele diz o seguinte: quando a pessoa fala, ela solta gotículas de saliva. E quando os Goswamis de Vrindavana falaram, quando Rupa, Sanatana, Raghunatha Das, Jiva Goswami, quando Narottama Das Thakura falou, quando Srila Bhaktivinoda Thakura falou, quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura falou, eles deixaram esse néctar sair. Eles soltaram esse néctar. E Srila Govinda Maharaj, ele captou esse néctar e colocou nesse livro, Sri Prapana Jivanamrita. Claro que tem ele também falando, ele escrevendo da própria autoria dele, não só o que ele escutou, mas o que ele
falou, o que ele escreveu. E como diz Srila Govinda Maharaj, a primeira etapa é Sharanagati, a entrega total. Quando você recebe a iniciação do Guru, o correto é você se entregar ao Guru. A entrega ao Guru é extremamente importante. A maioria não faz isso, mas é necessário. São 3 coisas que temos que fazer com o Guru. A entrega total ao Guru, temos que fazer perguntas relevantes à devoção, coerentes com a devoção e servir o Guru. Então, esse livro, Sri Prabhupada Jivanamrita, é o início, temos que começar por ele. Srila Govinda Maharaj fala aqui, entrega total, Sharanagati. Quem não tem esse livro, eu tenho ele em PDF, eu posso passar para quem quiser. É só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, eu posso enviar para qualquer um esse livro em PDF. Sri Prabhupada Jivanamrita. A alma plenamente rendida pode compreender tudo, e isso é demonstrado no Sri Prabhupada Jivanamrita, junto a muitos exemplos. Se pensarmos assim e tentarmos proceder assim, então não teremos problema algum. E em seus últimos passatempos manifestos, Srila Guru Maharaj deu, entre outras coisas, sua explicação Rigi Mantra do Gayatri. No estágio intermediário, encontra-se a explicação do Srimad Bhagavad Gita de Srila Guru Maharaj. No Srimad Bhagavad Gita, há algumas sessões em particular onde Srila Guru Maharaj dá explicações elevadas. Há muitos versos no Srimad Bhagavad Gita, porém, alguns são especialmente dignos de menção, tais como o verso do capítulo 9, 30 e 31, do capítulo 10, 9 e 10, do capítulo 10, o verso 10. Certa vez, Srila Guru Maharaj discutia longamente versos como esses com Srila Swami Maharaj Prabhupada e Srila Jajavar Maharaj. Nessa ocasião, Shripad Achyutananda Prabhu e Shripad Ramanuja Prabhu estavam lá e ouviram sua conversa, prosseguindo alegremente em Bengali. Hora após hora, Srila Guru Maharaj e Srila Swami Maharaj Prabhupada conversaram por talvez 2 ou 3 horas. Então, Srila Swami Maharaj retornou a seus aposentos. Naquela época, ele se hospedava na Casa Azul para os hóspedes de nosso mate. Então, Shripad Achyutananda Prabhu perguntou a Srila Swami Maharaj: Prabhupada, o que os senhores conversaram tão felizes e por tanto tempo, qual o assunto? Srila Swami Maharaj Prabhupada respondeu: vocês desmaiariam se ouvissem tão só a essência do que falávamos. Portanto, não é necessário que saibam. Então veja aqui, Swami Maharaj Prabhupada,
e Srila Siddhar Maharaj, eles conversaram durante horas nesse dia aqui. E os devotos, sannyasi, queriam saber o que foi falado. Mas Prabhupada não quis falar. Vocês iriam desmaiar. O que será que Guru Maharaj e Swami Prabhupada conversaram? É isso entre eles. Pessoas, almas puras, almas extremamente elevadas, devotos puros de Deus. O que eles conversaram? Todo mundo quer saber o que eles conversaram, mas isso é só entre eles. Por isso Prabhupada não quis divulgar o que foi conversado. Ouvindo tais assuntos, Shripad Jajavar Maharaj queria impedir que Srila Guru Maharaj falasse mais. No final de sua conversa com Sriman Mahaprabhu, Srila Ramananda Roy expressou sua própria explicação elevada, a qual não se encontra expressa nas Escrituras. Aí tem o verso aqui do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8.194. Enquanto expressava essa poesia bengali, Shriman Mahaprabhu interrompeu o cálice. Não é necessário expressar mais nada. E também vimos que Shripad Jajavar Maharaj queria calar a boca de Srila Guru Maharaj. Maharaj, não diga mais nada. Por favor, pare. Vimos isso, o que faz parte do último lila de Srila Guru Maharaj. Srila Guru Maharaj explicou-me, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada cedeu-me a propriedade de Shri Nityananda Prabhu. Ordenou-me que eu tentasse distribuir aos demais. Portanto, estou finalmente tentando fazê-lo. Também outros, inclusive Srila Chandidas, Shri Vidyapati e Srila Narottama Das Thakura expressaram alguns conceitos muito elevados. Quem puder compreender, compreenderá no futuro, mas desejo expressar agora o que possuo. Este era o desejo de Srila Guru Maharaj, e foi assim que ele transmitiu tais concepções, conceitos elevados. Mas, se alguém ler a quarta lição sem antes ler desde o início, a primeira lição, a segunda lição, a terceira lição, então ficará muito difícil. E isso também poderá ser pernicioso. Então não devemos querer chegar no final, temos que começar do início. Para chegar no final, temos que começar do início. Srila Guru Maharaj sempre falou, você vai escutar o Bhagavad, tem que ser do começo. Nunca vai chegar no capítulo, no canto 10. Temos que escutar o Bhagavatam do começo. Quando, por ordem de Srila Guru Maharaj, tentei ler o Harinamrita Vyakarana e Vyakarana, a fim de aprender sânscrito,
havia um livro, Amaracocha, cujo significado não conseguia compreender. Ninguém consegue, de início, entender seu significado, pois é apenas um livro de palavras, uma seleção de palavras. Ele relata os principais nomes de Vishnu, de Indra e tantos outros nomes principais alternativos. Tudo no céu possui tantos nomes, não apenas um nome. E Srila Guru Maharaj instruiu-me: você deve memorizá-lo, ou então não conseguirá escrever ou ler sânscrito, bem como também não conseguirá compreender seu significado. Só memorizar nomes sem significados é muito difícil para mim. Porém, essas primeiras lições são necessárias. Ontem vi aquele livro e me lembrei disso. Portanto, é necessário completar a primeira lição, a segunda lição e a terceira lição. Então, será possível compreender a quarta lição. Srila Guru Maharaj deu essas 3 lições no Shri Prapana Jivanamrita. E ainda a quarta. Se lembrem cuidadosamente esse livro. Se lerem cuidadosamente esse livro, conseguirão obter tudo. Nele, Srila Guru Maharaj deu significado de Sharanagati, particularmente no seguinte sloka. Aí tem o sloka aqui, que diz o seguinte: Bhagava Bhaktan Sarvam Ite Utsirija Viderapi Kankaryam Krishna Padake Ijrei Tuam Sharanagati. O que quer dizer esse verso que descreve Sharanagati? Então, Srila Govinda Maharaj fala: Sharanagati, a rendição incondicional, é ser governado pela fé de que todo sucesso é alcançado servindo seu Senhor Supremo. É abandonar até mesmo a sujeição às injunções das Escrituras e tomar refúgio exclusivo nos pés de lótus de Shri Krishna, em todo tempo, lugar e circunstância. Isso é Sharanagati, é a tradução de Sharanagati. O que é Sharanagati? É Bhagavad Bhaktita Sarvam. Nem mesmo é necessário servir qualquer outro Deus ou semideus, mas somente por meio do serviço a Krishna podemos obter tudo. Por isso, devemos nos abrigar nos pés de lótus de Krishna, serviço a Sri Krishna.
pode nos conceder tudo. Este tipo de fé é chamado de Sharanagati. Se pudermos memorizar um sloka e pô-lo em seus corações, então vocês obterão tudo que é concedido nas escrituras apenas deste sloka. Anteriormente, tentei conhecer numa única frase o que era Sharanagati. Sabemos que Sharanagati é rendição, mas isso não é o suficiente. Assim, perguntei a Srila Guru Maharaj e ele respondeu: você não leu o Prapanathivanamrita? Eu respondi que sim. Sim, Maharaj, eu li, mas a explicação encontra-se lá. Encontra-se lá? Então, ele citou este mesmo sloka, e isto é o principal. Então, como diz Srila Govinda Maharaj, se você quiser decorar um sloka, decore esse sloka e ponha ele no seu coração. É o sloka que explica o que é Sharanagati. Extremamente importante esse sloka. E aí tem uma pergunta aqui de um devoto para Srila Govinda Maharaj. Ouvi que Srila Guru Maharaj explicou a diferença entre Sharanagati e Atma Nivedana. Por favor, explique-nos qual é essa diferença. Srila Govinda Maharaj respondeu: existem 6 tipos de Sharanagati. No Prapanathivanamrita isso é explicado e em cada caso existem exemplos e expressões dos sentimentos dos outros devotos. Lendo esse livro, vocês poderão compreender. Nele, Srila Guru Maharaj explica o assunto muito bem e com muita clareza. Outra pergunta de um outro devoto: qual o significado de Atmanivedana? Srila Govinda Maharaj, o verso a seguir descreve os 6 tipos de sintomas de Sharanagati. E aí ele falou o verso que quer dizer o seguinte: os 6 elementos da rendição são: primeiro elemento da rendição, aceitar tudo o que é favorável à devoção por Krishna. O segundo, rejeitar tudo que é desfavorável à devoção por Krishna. Veja só, esses 6 elementos são a base para você atingir Sharanagati. É muito importante. Então, Srila Maharaj fala: aceite tudo que é favorável à devoção e rejeite tudo que é desfavorável. Não adianta, não é suficiente somente você aceitar o favorável. Você pode fazer toda a prática devocional correta. Se você não rejeitar o que é desfavorável, não tem nenhum significado. É como enxugar gelo. É como um elefante que toma banho no lago, no rio, depois ele rola na areia, na terra. Então não adianta somente fazer o favorável. Cantar a Japamala, escutar o Harikatha, cantar as canções, honrar a praçada. Você precisa rejeitar o que é desfavorável. E todo mundo sabe o que é desfavorável. Desfavorável é quebrar princípios, contribuir para a matança de animais, fazer sexo ilícito, jogos de azar, intoxicação com álcool, com maconha, cocaína, cigarro, enfim, tudo que vai alterar sua mente. Isso é desfavorável à devoção. Fazer fofoca, falar mal dos outros, ofender os outros, ofender o santo nome, tudo isso é desfavorável. Então, temos que aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. O terceiro ponto que temos que compreender e seguir de Sharanagati é ter confiança que Krishna concederá
sua proteção. Krishna está nos protegendo, mas não protegendo de algo material. Temos que saber o que está escrito aqui. Não é proteção de doença, não é proteção de acidente, não é proteção material, é proteção espiritual. Krishna está sempre nos protegendo. O quarto ponto é acolher a proteção de Krishna. Nós temos que acolher a proteção dele. Ele está nos protegendo, mas nós temos que aceitar a proteção dele. O quinto ponto é oferecer-se a si mesmo a Krishna. Então nós temos que oferecer tudo, nós mesmos a Krishna. Oferecer os olhos, oferecer a boca, oferecer os ouvidos, oferecer os braços, as pernas, todo o nosso corpo, mente e palavras a Krishna. Oferecer-se a si mesmo a Krishna. E o sexto ponto do Sharanagati é considerar a si mesmo baixo e destituído. Nós temos que nos considerar baixos. Não podemos ter o ego. Não podemos achar que somos muita coisa. Então, esses são os seis pontos de Sharanagati. Se você tiver esses 6 pontos em você, você está em Sharanagati. Claro que é difícil fazer tudo isso, mas é um processo. Conforme você pratica, você serve Deus, você vai atingindo esse processo. Eu estava sem o microfone, não sei se quem está assistindo estava escutando, mas agora que eu percebi e coloquei. Temos uma pergunta aqui de outro devoto para Srila Govinda Maharaj. Ele fala assim: e quando Nava Vida Bhakti, as 9 principais formas de devoção, e quanto a Nava Vida Bhakti, as 9 principais formas de devoção, os 9 principais processos devocionais. E a pergunta que o devoto faz. E Srila Govinda Maharaj responde: existem 9 tipos de práticas devocionais: Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasyan, Sakyam, Atmanivedana. Ouvir e cantar as glórias do Senhor, lembrar constantemente dele, do Senhor, servir aos pés de lótus do Senhor, servi-lo como servo, adorá-lo, reverenciá-lo, servi-lo como amigo e oferecer-se completamente ao Senhor. Atmanivedana é oferecer-se completamente ao Senhor. Sharanagati também inclui a rendição incondicional. Porém, Sharanagati é tanto a primeira quanto a última coisa. Se desejam adentrar no conhecimento transcendental, devem primeiro abrigar-se em Sharanagati. Esta é a primeira e a última lição. Esse livro, o Prapana-jivanamrita, aborda tudo e se terem... Desculpa. Esse livro, o Prapana-jivanamrita, aborda tudo e se lerem minuciosamente, deverão situar-se no plano da dedicação. Nele encontra-se muitos exemplos, tanto das escrituras quanto da vida dos devotos. É dividido em 6 tipos de Sharanagati, parte por parte. É um livro muito bom e valioso, sem dúvida, e nele
encontramos tudo, inclusive este verso falado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aí tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: não sou um sacerdote, um rei, um comerciante ou um trabalhador, Brahmani, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Nem sou estudante de família renunciante ou pedinte, brahmachari, grihasta, vanaprasta ou sannyasi. Identifico-me apenas como servo aos pés de lótus de Sri Krishna, o Senhor das Gopis e a personificação do oceano nectário, e que se auto-revela eternamente, plenamente expandido, que transborda com a totalidade do êxtase divino. Então, esse verso está também no Siprapanajivanamrita. Então, nós não somos nenhum dos pontos do Varnashana Dharma. Não somos Brahmanes, não somos Kshatriyas, não somos Vaishyas. Não somos Brahmanes, não somos Kshatriyas, não somos Vaishyas, não somos Shudras. Não somos sacerdotes, não somos guerreiros, governantes, não somos comerciantes, não somos trabalhador braçal. Não somos brahmachari, não somos grihasta, nem vanaprasta, nem sannyasi. Não somos aquele que está estudando, o renunciado, nem o grihasta, chefe de família, nem o vanaprasta, que é o aposentado, e nem o monge, o sannyasi. Não somos nada disso. Somos uma alma que somos servos do servo, dos pés de lótus de Sri Krishna. Essa é a concepção correta. Não somos brasileiros, não somos americanos, nem russos, nem italianos, não somos nada disso. Nem branco, nem negro, nem amarelo, nem vermelho, a raça. Não somos homem, não somos mulher. Não somos nada disso. Heterossexual, homossexual, bissexual, enfim. Não somos nada disso. Nós somos o quê? Servos dos servos, dos pés de lótus de Krishna. Uma alma eterna serva de Deus. Essa é a concepção correta. Vamos ler mais um pouquinho, ainda temos tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Tem uma outra pergunta aqui para Srila Govinda Maharaj. O devoto pergunta: é necessário ter lido o Srimad Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam e o Sri Chaitanya Charitamrita antes de ler o Prapanajivanamrita? Srila Govinda Maharaj responde: não, isso não é necessário. Este é o primeiro e o último livro para se ler. O Srimad Bhagavad Gita é também, sem dúvida, o primeiro e o último livro para se ler, mas nele encontramos muitas coisas misturadas a Bhakti. Então, Srila Govinda Maharaj fala: o Bhagavad Gita é o primeiro e último livro a se ler. O Sri Prapanajivanamrita também é o primeiro e último livro a se ler. Mas o Bhagavad Gita tem muita coisa misturada. Tem Karma Yoga, tem Jnana Yoga, tem Karma Misra Bhakti, tem Jnana Misra Bhakti, tem Dhyana Misra Bhakti. Tem muita coisa no Bhagavad Gita misturada. E agora ele vai falar sobre o Sri Prapanajivanamrita. Ele fala assim: no Prapanajivanamrita só encontramos
bhakti, a devoção e nada mais. Porém, no Gita, algumas descrições sobre karma, yoga, dhyana e muitas coisas mais. É por isso que todos gostam do Śrīmad Bhagavad Gita. Os karmis gostam, os terroristas gostam, os yogis gostam, Mahatma Gandhi gostava. Todo mundo gosta do Bhagavad Gita. A razão disso é que cada qual obtém dele algo para realizar seu próprio objetivo. Mas no Shri Shri Prapana Jivanamrita, o que quer que esteja incluído serve apenas ao propósito da devoção, a relação entre Krishna e a diva, a alma diva. É um livro devocional muito puro. Srila Govinda Maharaj falou certa vez que o único livro Bhakti Yoga puro, devoção pura a Deus, é o Sri Prapana Jivanamrita. Então, como ele diz aqui, todos gostam do Bhagavad Gita. Todos gostam do Bhagavad Gita. Os karmis, né, os materialistas gostam. Os terroristas gostam. Os yogis gostam. Mahatma Gandhi gostava. Todo mundo gosta do Bhagavad Gita. Por quê? Porque o Bhagavad Gita tem tudo que cada um quer realizar. Aquele que quer fazer karma yoga, ele gosta do Bhagavad Gita. Aquele que quer fazer a ação caridade, ele gosta do Bhagavad Gita. O terrorista gosta do Bhagavad Gita. O yogi gosta do Bhagavad Gita. Mas o Bhagavad Gita só tem um capítulo Bhakti Yoga. E o Prapana Jivanamrita é o livro inteiro, do começo ao fim, Bhakti Yoga. E o que quer dizer Bhakti Yoga? O serviço a Deus. E o serviço a Deus é através da rendição. Deus quer a nossa rendição. O serviço a Deus é a rendição. Por isso, é um livro somente para devotos que querem realmente a devoção pura a Deus. Não é um livro que os karmis vão querer, o terrorista vai querer, o yogi vai querer. Não, não é. É um livro Bhakti Yoga puro. Srila Swami Maharaj disse para sua irmã, este Jivanamrita é um livro muito importante e muito bom. Você tem dinheiro, portanto, por favor, gaste algum desse dinheiro na publicação deste Prapana Jivanamrita. Seu nome era Shrimati Bhavini Devidasi. Nós a chamávamos de Pishima, ou mãe de Madan. E foi ela quem deu todo o dinheiro para a primeira publicação. Então veja só, Swami Maharaj pediu para sua irmã, se você tem algum dinheiro, dê o dinheiro para publicar o Sri Prapana Jivanamrita. De tão importante que é esse livro. Outro dos slokas muito elevados que encontramos nele é o seguinte verso, falado por Shri Kulashekara. Tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: ó Senhor, não tenho nenhuma fé na religiosidade, no desenvolvimento econômico, nem no prazer dos sentidos, que todas essas coisas passem conforme me são destinadas, segundo meu karma anterior. Mas a minha oração sincera é que, nascimento após nascimento, eu possa obter
a devoção inabalável por seus pés de lótus. Então, esse é, na verdade, o ponto. O ponto é não querer nenhuma fé na religiosidade, no desenvolvimento econômico, nem no prazer dos sentidos. Isso daí é o que está pedindo esse santo. Nós temos que orar para querer, vida após vida, servir Deus. Shripata Tapasi Maharaj falava, não interessa ir para o mundo transcendental. Aonde eu nascer não importa. Shilachara Maharaj falou isso também. Não importa onde eu vou nascer na próxima vida. Eu quero somente servir Deus. Não importa se for aqui no mundo material, na terra, se for nos planos celestiais ou até no inferno. Nós temos que querer servir Deus. Não importa nada mais. Isso é rendição. Isso é Sharanagati. Então, essa aula de hoje, falada por Srila Govinda Maharaj, extremamente importante essa aula. Sharanagati, entrega total. Nós temos que querer Sharanagati. Não resta mais nada de nós. Deus nos deu um corpo humano para nós nos rendermos, para nós servirmos. Eu já escutei algumas pessoas falarem, eu não quero mais nada, eu só quero Sharanagati. Eu pretendo Sharanagati nessa vida. Isso é extremamente importante. A pessoa que pensa assim, ela compreendeu, ela entendeu o que é Bhakti Yoga. É muito bom saber que tem pessoas pensando assim. Nessa vida eu quero Sharanagati. Por que esperar para a próxima vida? Mas para ter Sharanagati nessa vida, temos que seguir o que o Guru fala. Temos que seguir exatamente tudo o que o Guru fala. Associação com devotos, serviço responsável. Krishna adora serviço responsável. O Guru adora serviço responsável. O que é serviço responsável? Você fazer sempre, todo dia, aquilo que você prometeu, que você fez o voto. Se você fez o voto de cantar a Japamala todo dia para o Guru, e nós fizemos isso na iniciação, fazer isso todo dia. Se o Guru falou, cante as canções de manhã à noite todo dia, nós devemos cantar. Se você se propôs a fazer a guirlanda todo dia para Deus, ou no fim de semana, você tem que fazer para o Guru. Isso é serviço responsável. O Guru gosta disso. Krishna gosta disso. Se você se propõe a ler a Escritura todo dia para os outros, você tem que ler. Não é quando quer. Se você tem uma deidade em casa, ou a foto da deidade, não é adorar a deidade quando você quer. É todo dia. A deidade não é um boneco, como diz Shilachara Maharaj. O Parikrama na Tulasi Devi, todo dia. Se você não tem Tulasi Devi, você já é devoto, iniciado. Eu tenho um monte de Tulasi Devi aqui no templo. O templo vai doar para você a Tulasi. Se você não é iniciado ainda, tem a foto da Tulasi Devi. Faça o Parikrama todo dia. Aí você atingirá Sharanagati. Gradativamente, claro, não é de um dia para o outro, mas temos que nos render. Quantos minutos do dia nós nos dedicamos à devoção? E não é tão difícil assim você fazer 3, 4, 5 horas de devoção por dia. Quando você toma banho de manhã, você escova o dente e você toma banho, se for para Deus, para abrir o altar, para se apresentar para Deus limpo, com roupa limpa, isso daí já é serviço devocional. Agora, se você escovar o dente e tomar banho para ir trabalhar, mundanamente, para ficar cheirosinho, isso não é serviço devocional. O ato é igual, tomar banho é igual. Mas se você fizer para Deus, é diferente, é serviço devocional. Se você cozinhar para você mesmo somente, é karma, você está produzindo karma. Se você cozinhar e oferecer para Deus, você está fazendo serviço devocional. Então veja só quanto serviço devocional. E se você cozinha somente para Deus e oferece, quando você vai no supermercado, o tempo que você leva da tua casa até o supermercado,
o tempo que você fica na fila do supermercado, é serviço a Deus. Aquele dinheiro que você gastou com a comida que você vai oferecer para Deus, aquele período que você está no teu trabalho material, você gastou o dinheiro com Deus, é serviço devocional. Se você paga uma conta no banco, aquele valor que você pagou, referente a sei lá quantas horas de trabalho, aquela hora de trabalho é devocional. Por quê? Porque você está pagando alguma conta da casa de Deus. Se você traz a comida, a boga, para o templo, para oferecer a Deus, aquele dinheiro que você gastou com aquilo, com a boga, ou você fez uma doação para trocar lâmpada, para pintar o templo, para reformar, enfim, para fazer qualquer coisa, aquele trabalho material que você fez lá na sua empresa, ou você empregado, enfim, aquele período referente àquele dinheiro, é devoção, é serviço a Deus. Então, não é difícil você fazer várias horas por dia de serviço devocional. Mas você tem que fazer para Deus. Você tem que fazer isso para Deus, não para você. Se você gastar o dinheiro todo que você ganha com você mesmo, o que vai acontecer? Você vai produzir karma. Se você gastar o dinheiro todo que você ganha, porque você está dando sua energia para o seu trabalho material. E a sua energia no trabalho material, qual o resultado disso? Dinheiro. Você vai ter uma remuneração, dinheiro. Se você gastar parte desse dinheiro com Deus, claro, você tem que sobreviver. Você tem que comprar as coisas para se manter, para morar, enfim. Mas se você gastar parte desse dinheiro com Deus, parte desse dinheiro que você gastou nesse horário de trabalho é serviço a Deus. Silatya Maharaj deu uma aula há um tempo atrás, falando com os devotos da Austrália. Ele falou, dê 1 hora do seu trabalho para Deus. Fique com 7 horas. Se você ganha, por exemplo, 8.000 reais, dê 1.000 reais para Deus, para a divulgação da consciência de Deus. E fique com 7.000 reais para você. E Silatya Maharaj fala, não está bom 7 partes para você e 1 parte para Deus? Se você ganha 4.000 reais, dê 500 reais para Deus, para a divulgação de Deus, da consciência de Deus, para o templo, para o guru, enfim. Dê 500 reais e o resto fica com você. Fique com 3.500 reais para você gastar, para você. Mas dê esses 500 para a divulgação da consciência de Krishna. Isso é Srila Acharya Maharaj falando na aula dele. Temos que ter essa concepção. Se queremos chegar a Sharanagati algum dia, e nessa vida, temos que nos dedicar. Então, agora temos programa de manhã e à noite, todo dia. Se Deus permitir que eu esteja aqui, todo dia vai ter o programa de manhã à noite. Das 7 às 9 da manhã, das 7 às 9 da noite, com exceção de sábado e domingo, que é das 6 às 8. Então participe, Harikatha, participe do Arati. Se você não pode vir participar do Mangal Arati, do Gora Arati, cante na sua casa a canção para Krishna, para Mahaprabhu, para Nityananda Prabhu, para Giriraj, do Arati. Participe do Parikrama da Tulasi. Você está cantando na sua casa, olhando o vídeo do Parikrama. E se imagine fazendo a volta na Tulasi. Cante as canções junto, canto congregacional aqui conosco. Escute Harikatha de Srila Govinda Maharaj de manhã, Srila Acharya Maharaj à noite. Não perca tempo, são 4 horas de programa todo dia. Não dá para escutar de manhã à noite, mas pelo menos de manhã ou à noite. É importante. Então, isso é, se queremos Sharanagati, vamos ter que fazer isso. Vamos ter que praticar, servir e nos entregarmos. Mesmo que para isso não estamos felizes. A mente pode não estar feliz nesse trabalho, mas é o que a alma vai querer, é o que a alma está querendo. Algum dia a sua alma vai ter felicidade. E a felicidade plena é da alma.
nem que para isso, no momento, você não está feliz. É difícil acordar cedo e dormir tarde, né? Normalmente vamos dormir tarde. Acordar cedo é difícil, a mente quer ficar dormindo. Mas vamos acordar, nem é tão cedo assim. O Mangalárati aqui no Templo de São Paulo começa às 7 horas da manhã. Tempo, lugar e circunstância. Então aproveite o que os gurus nos deram. Eles fizeram tanto esforço para nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que ter associação com devotos. Nós temos que praticar. Então vamos agora ver quem está participando conosco. Depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Temos aqui hoje no Facebook conosco Kanan Ghosh, Saravanan Gavari, Eliane Souza e o Ivo Júnior. Depois eu vejo quem está no Instagram, quem está assistindo no Instagram conosco. Vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jahante Vijnana Javishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Gosai Jamuni Tarada Nasavar Padarenu Mura Panchagra Tattavara Padarenu Mura Panchagra
Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Então, só para terminar, se você quer, vamos escutar o que Silachara Maharaj falou. Silachara Maharaj falou, o templo é para os devotos, o templo é para nós devotos fazermos serviço. Então, Krishna deu misericórdia de vir para o templo, Mahaprabhu aqui, Giriraj, foi feito o templo, as deidades estão aqui, é para nós servirmos eles. A misericórdia está aqui para quem mora em São Paulo, tem o templo aqui em São Paulo, então o templo precisa de ajuda, sim, não é só ajuda financeira, é ajuda com mão de obra mesmo, fazer serviço, tem muito serviço para ser feito e estamos precisando sim de sua ajuda. Então, você quer servir, você quer seguir corretamente Silachara Maharaj, ajude o templo de São Paulo, ajude aqui porque estamos precisando. Então, Dandavat Pranam a todos, um bom dia, até hoje às 18 horas no programa da noite. Dandavat Pranam. Vamos ver quem está no Instagram. Só um minutinho. Temos aqui hoje no Instagram Raja Kumar Prabhu, Fripo também conosco. Raquel conosco também. Mundo das Sheila conosco. E Vichaya Chaprabhu. Então, bom dia a todos. Até a noite às 18 horas.